revoluções. Como levar o Brasil mais longe e mais rápido. Que desafio, hein? Bom, então eu queria chamar para essa mesa Eduardo Gianetti. Alguém conhece? Economista, filósofo, escritor. E apaixonado por Tiradentes. Inspiração do Fórum e apaixonado por Tiradentes. Então, ele escreve os livros dele simplesmente aqui, para vocês imaginarem. Bom, quero chamar Roger Kopp, desculpe. Empreendedor social, criador da cooperativa You Green. Muito bem. O jornalista Paulo Werneck. Aonde? Você nasceu aqui em Minas, não? Ele não nasceu em Minas, mas o pai, Humberto Werneck, nasceu. Então, ele está aqui. Ele é filho do Humberto Werneck. Olha que DNA, hein? A gente só lembra dos rapazes, né? E gostaria de chamar Túlio Sereta, executivo de grandes empresas, voltado à inovação. Oi. Tudo bem? E eu tenho o prazer de chamar agora Rejane Dias. Ela eu sempre digo isso, ela é a grande e a maior editora de Minas Gerais. Ela é diretora, dona presidente do Grupo Autêntica. Por favor, Rejane. Comandante. Bom, muito boa noite a todos. Uma grande alegria participar dessa quarta edição do Fórum da Manhã. Um tema realmente provocativo, revoluções. E eu acho que o fato da gente estar fisicamente juntos aqui nessa sala, a grande vantagem disso é que a gente possa interagir. A gente possa ter um ambiente bem aberto para troca de ideias, para exploração de temas de interesse comum. Não teria o menor sentido cada um de nós aqui vir fazer um discurso, não conversarmos entre nós e voltar para casa. Seria muito mais fácil mandar um vídeo, mandar um texto, estaria tudo resolvido. Só faz sentido a gente estar fisicamente juntos aqui nesse momento, se a gente souber transformar isso numa conversa e numa interação. Estou dizendo isso para convidar vocês a agirem e participarem e tornarem esse momento algo que justifique a nossa presença aqui. A ideia, como nós combinamos com a Cristina e com o Ralph, é que cada um de nós faça uma pequena intervenção, de no máximo 5, estourando 10 minutos, e depois disso a bola está solta entre nós, para que a gente possa explorar e desenvolver os temas que nos interessam. Tá ok? As regras? Então, eu vou começar na minha condição de historiador de ideias, falando um pouco sobre o conceito de revolução. A semântica do termo é muito curiosa. É do latim revolutio, e é voltar ao ponto inicial, revolver. A palavra revolução, na sua origem, denotava exatamente o contrário do que ela passou a significar. Ou seja, ruptura, reinício radical. Quando Galileu usa a palavra revolução nos seus livros de astronomia, ele usa para descrever o movimento dos astros que voltam ao seu lugar periodicamente, revolvem. É a revolução dos astros. É tudo que volta ao seu ponto de origem, tudo que se repete, tudo que volta de novo a ser como era. Como é que a palavra revolução, na sua biografia semântica, foi ganhando essa nova conotação de rompimento, de ruptura, de recomeço radical? Isso acontece, foi bem estudado isso por gente séria de história das ideias. A primeira inserção do termo revolução nessa nova acepção de descontinuidade se dá no século XVIII, no contexto do iluminismo, quando se
faz a historiografia do pensamento científico. O termo revolução ganha essa nova acepção quando D'Alembert, escrevendo sobre o pensamento científico, fala da revolução científica do século XVII. A revolução de Descartes, de Galileu, de Newton, de Kepler, e que foi, de fato, uma enorme descontinuidade no pensamento humano em relação ao que se acreditava antes. Isso começa com Copérnico e culmina com Newton. Mas o termo revolução entra no vocabulário humano com essa acepção de ruptura, de rompimento, muito tardiamente no século XVIII, para denotar o que aconteceu no mundo do pensamento, no mundo da ciência. Depois disso, o termo revolução ganha uma nova camada semântica, quando tem rupturas no campo institucional e político, principalmente, é claro, a Revolução Francesa. O termo revolução, tal como nós o entendemos, está muito marcado por essa ideia de uma sociedade que repentinamente transforma-se de alto a baixo e praticamente recomeça a sua vida comunitária, a sua vida institucional. E isso se dá com o fim do antigo regime. A Revolução Francesa é uma ruptura desse tipo. Então veja que o termo nasce com o sentido de volta à origem, de revolver, de voltar ao começo, repetindo. Ele passa pela ciência para denotar uma revolução, uma descontinuidade no plano do pensamento e, por fim, atinge a acepção que nós temos naturalmente em mente, que é essa de radical recomeço. Essa ideia se torna muito poderosa no século XX com a Revolução Russa, que é, de novo, um projeto de recomeço do zero. Tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Russa são propostas de esquecer o passado, de passar o passado a limpo, de eliminar praticamente as práticas, os vícios, as injustiças, as desigualdades do passado. No caso da Revolução Francesa, a igualdade de todos perante a lei, que era a marca mais grave do ponto de vista do liberalismo, a desigualdade no antigo regime entre os que estavam acima da lei e os que estavam sujeitos à lei. A ideia da igualdade perante a lei é talvez a ideia, a força da Revolução Francesa, e no caso da Revolução Russa, um movimento ainda mais ousado de igualdade econômica radical. Igualdade cívica, igualdade socioeconômica e de propriedade compartilhada dos meios de produção e do uso do planejamento central, erradicando o mercado como forma de coordenação econômica. Curiosamente, e aí talvez o termo original, revolução, faça de novo fazer sentido, voltando, as duas revoluções políticas, a francesa e a russa, culminam numa espécie de volta ao passado. A Revolução Francesa termina numa monarquia, com Napoleão Bonaparte, restabelece o status quo e o modus operandi da política monárquica, imperial, e a Revolução Russa, por tortuosos caminhos, especialmente o stalinismo, volta a alguma coisa bem parecida com o que era o czarismo, em nome do qual ela foi feita, para eliminá-lo. Você vê que a palavra revolução, curiosamente, acaba denotando o passado, vai ver que o Galileu tinha razão, né? Acaba voltando. Qual a mensagem básica disso? Não se muda uma sociedade de A a Z, do começo ao fim, da noite para o dia. Isso não existe. A ideia de passar a limpo tudo de uma vez e de mudar radicalmente tudo, recomeçar do zero, como se fosse um tabuleiro de xadrez que você vira e começa uma outra partida de novo, isso não tem. Isso é uma ilusão, né? E essas duas revoluções, de certa maneira, ensinam essa lição de que não se recomeça uma vida e não se recomeça uma coexistência, uma sociedade dessa maneira. Bom, isso é um panorama da semântica do termo revolução. Vamos chegar ao Brasil agora. Eu vou direto ao ponto, porque eu não vou me estender, e a gente depois vai poder explorar, detalhar e questionar, se for o caso, muito do que nós aqui vamos estar propondo. A pergunta que eu me faço, gente, será que o Brasil já passou por uma Revolução Francesa, no sentido de criar a igualdade de todos perante a lei? A desigualdade obscena da nossa vida coletiva e a desigualdade de tratamento
nas instituições públicas me parece de tal ordem que eu tenho muitas vezes a impressão de que o Brasil é um país que ainda está por fazer este movimento de estabelecer, de terminar o seu antigo regime. A história do Brasil é uma história de acomodação, é uma história de reconciliação. Toda vez que se ameaça uma ruptura, que se ameaça uma mudança, há um retrocesso. E nós estamos vivendo um retrocesso de grandes proporções. Eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas não é só o Brasil, né? Mas depois de um momento em que se anunciava uma redução da desigualdade, uma conquista de cidadania, uma certa igualdade de todos na convivência, com muita dificuldade, com muitos desafios ainda por vencer, a sociedade dá um passo para trás. Esse passo para trás, ele vem... eu não acho que ele precisava necessariamente ter acontecido, mas eu entendo ele dentro de uma sequência de ondas de descontentamento que acabaram desaguando no pior conduto, que é a ruptura, tal como ela aconteceu. Nós tivemos o PT e o PSDB disputando 6 eleições sucessivas entre si. Desde a redemocratização, PT e PSDB sempre se alternaram no poder, e as 6 eleições que nós tivemos, antes da última, foram disputas entre PT e PSDB. PT e PSDB são 2 agrupamentos políticos originários da luta democrática contra a ditadura e que têm programas que, na sua essência, têm muita superposição e muita semelhança. Há diferenças, mas há muita superposição e semelhança. No entanto, PT e PSDB, no poder, preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira do que cooperar e trabalhar conjuntamente em prol daquilo que acreditam. Os 2 grupos, por razões que a gente pode depois explorar, no poder, não conseguiram e não tentaram, não realizaram algum tipo de aliança em nome dos objetivos que os unem. Um partido social-democrata e um partido trabalhista com ideias igualitárias. E tem muita coisa em comum. Preferiram se aliar ao que há de mais sinistro na política brasileira, enquanto estavam no poder, do que juntar esforços e trabalhar junto por aquilo que defendem. Isso abriu o caminho para o que aconteceu no Brasil. Lembra muito a República de Weimar. Enquanto social-democratas e comunistas brigavam entre si, os comunistas acusando os social-democratas alemães de social-fascistas, e os social-democratas alemães chamando os comunistas de bolcheviques, e enquanto os 2 brigavam, o que acontecia? O partido nazista nadava e nadou de braçada. E Hitler chega ao poder pelo voto. É uma dinâmica diabólica. Quando os grupos do campo democrático passam a se enfrentar, não se entendem, se enfraquecem, se fragmentam e abrem o caminho para um enorme retrocesso, como aconteceu no Brasil. É lógico que, felizmente, não com a gravidade do que houve na Alemanha depois da República de Weimar. A última coisa que eu vou falar, esse movimento que leva ao retrocesso, ele veio se anunciando em fases. Eu chamo de ondas. A primeira onda, que acaba desaguando em Bolsonaro, é a onda de junho de 2013. Aliás, teve uma cena típica de antigo regime. Gilberto Carvalho era secretário da Presidência da República, da Dilma. Quando o povo vai às ruas, milhões de pessoas em todo o Brasil, se manifestar, ele faz uma declaração digna de Maria Antonieta. Qual foi? Como o povo é ingrato. Ele falou isso, cara. Como o povo é ingrato, não reconhece. Bom, tivemos junho de 2013, depois nós tivemos uma segunda onda que foi deflagrada pela morte de Eduardo Campos e quase elegeu a Marina. O descontentamento com o status quo político estabelecido, PT, PSDB, levou a Marina a uma situação de estar muito perto, mas ela foi violentamente